Uma reflexão sobre o Salmo 23. Com certeza, ele está entre os salmos mais famosos do mundo. E ele traz verdades para nós muito fortes, direcionamentos muito poderosos, que eu deveria realmente debruçar sobre cada segredo para entender a grandiosidade do que o Senhor nos ensina nesse texto. Ele começa assim: se o Senhor é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Segura esse versículo aí. Ao final, eu vou voltar nele e você vai ver como que é interessante. Segundo versículo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Qual é a sua necessidade? O que você realmente precisa? Você está cansado? Você está desgastado? Você está se sentindo desestimulado? O Senhor, se Ele é o seu pastor, então você não terá falta de estímulo, de motivação e de impulsionamento. O Senhor se propõe nesse versículo 2 a te guiar verdadeiramente a uma nutrição, a um impulsionamento. E esse impulsionamento, se você estiver cansado, sobrecarregado, ele também te propõe aliviar o fardo, refrigerar a sua alma. Como segue no versículo 3: refrigera minha alma, guiando-me pela vereda da tua justiça. O Senhor estabelece um caminho de vitória, um caminho de paz, um caminho de conquista para você. Só que eu preciso fazer dele o meu Senhor. Porque se o Senhor é meu pastor, então eu não terei falta. Não terei falta de nutrição, não terei falta de impulsionamento, não terei falta de livramento, não terei falta de direcionamento. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nesse quarto versículo, ele traz algo muito importante para nós. Eu preciso entender que é inevitável que o inverno venha em nossa vida. A vida funciona mais ou menos como as 4 estações. Nós temos o período de verão, primavera, outono, até que chega o inverno. É sério, o inverno sempre virá. Sempre teremos situações nessa terra que vão nos desafiar. Mas em Salmo 23, ele nos garante: ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, não importa o tamanho do mal que te acomete, não importa o tamanho da sua aflição, não importa, eu vou te falar, nem se o médico desenganou, se não tem mais jeito, se não tem solução. A resposta final para aqueles que têm o Senhor como seu pastor é de Jesus. A resposta final é dele. Ele pode sim determinar se algo finalizou ou não em sua vida. Se o Senhor é o meu pastor, então eu posso verdadeiramente viver um milagre, até quando a ciência e as circunstâncias dizem que não é possível. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse texto, ele traz algo interessantíssimo para nós. Primeiro, os inimigos sempre virão sobre nós. Sempre nós teremos pessoas que torcem contra, que possuem inveja e às vezes que até trabalham contra nós. Mas o Senhor nos garante que se eu tiver a postura certa, se o Senhor é meu pastor, então eu vou obedecer as diretrizes desse Senhor. Lembra lá no versículo 2? Ele me guia por uma vereda, ele me guia por um caminho, ele traça um caminho para mim. Diante dos adversários, lembra que Jesus ensina? Para o meu inimigo eu devo amar e orar. E não se preocupe, Paulo ensina mais à frente para nós não ficarmos temerosos com os inimigos. Ao Senhor pertence a vingança e a ira. Então eu preciso tomar cuidado. Antes que eu ire, eu não posso pecar. Eu preciso tratar o meu inimigo, tratar os meus opositores como pessoas que são carentes do Senhor. Eu preciso aprender a orar por eles. A palavra, nesse salmo, nos garante que no tempo oportuno, o Senhor vai preparar uma mesa perante os meus inimigos. Meus inimigos vão ter que ver o meu sucesso. Os meus inimigos vão ter que ver as coisas acontecerem na minha vida e nada poderão fazer, porque no tempo oportuno eu vou poder dizer: a mão do Senhor fez isso. Tem até um hino muito criticado que fala: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando veio você na bênção vai se arrepender. Sabe, esse hino talvez ele seja um pouco pesado, né? Na parte não te ajudou, mas esse hino ele tem uma verdade escondida nele. Sabe por quê? Porque no tempo oportuno, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai estabelecer a vitória na sua vida.
E sim, os seus inimigos ficarão envergonhados. E isso é propósito do Senhor. Assim como as pessoas são humilhadas perante os homens, eles também serão exaltados perante os homens. E o versículo continua: ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Aqui nós temos uma alegoria muito importante. O pastor da ovelha, ele sempre passava óleo na cabeça das ovelhas. E por quê? Como as ovelhas, elas acabam ficando tempo demais no Vale da Sombra da Morte, até procurando às vezes o Vale da Sombra da Morte, e ao machucar a cabeça e abrir feridas em seu corpo, elas também expunham o seu corpo a parasitas. O parasita que é muito comum nos animais de pasto é um vermezinho da mosca. Esse vermezinho, ele causa dores, adoecimento e, consequentemente, morte. Ao passar o óleo, o pastor ele não só está tratando a ferida, como ele também está protegendo para que as moscas não posem, para que a ovelha fique protegida de ataques desse parasita. Isso me lembra Paulo falando lá aos Efésios sobre a gente colocar o capacete da salvação. Existe um óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo é o óleo da salvação. É o óleo que vai proteger a sua mente de qualquer investido do inimigo. Olha, o maior campo de batalha é a mente. E o diabo sempre vai trabalhar para te fazer descrer que ele pode te levar a passos verdejantes. Para fazer você descrer que ele vai te levar a águas tranquilas. Mas, se você deixar o Senhor ser o seu pastor, então você vai viver a maravilha do esclarecimento. Esse esclarecimento está atrelado a esse óleo que o Senhor vai colocar sobre a sua cabeça, sobre essa nutrição que o Senhor vai colocar sobre a sua cabeça e vai fazer você entender. Lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, vai fazer eu abrir os meus ouvidos para ouvir o Senhor, abrir os meus olhos. Tudo que eu preciso fazer é fazer do Senhor meu pastor, e eu não terei falta. E ele continua: o meu cálice transborda. Eu acho interessante que é comum em nossas igrejas falar dessa forma. O diabo apresenta bandejas, bandejas e bandejas. Mas a palavra do Senhor nos fala que o Senhor nos apresenta mesa. O Senhor coloca diante de nós uma mesa. Nessa mesa, o Senhor prepara para nós um banquete. E ele enche o nosso copo. Não até ficar cheio ou de forma chique, como dizem por aí. Mas ele enche até transbordar. E eu imagino o Senhor enchendo o copo na mesa, e o copo vai enchendo, enchendo, enchendo até transbordar e molhar a mesa toda e cair para o chão. E isso mostra, irmãos, a grandiosidade do nosso Senhor. Nós podemos dizer que Deus ele é exagerado em todas as coisas. Ele poderia ter feito um só tipo de árvore, mas ele fez milhares de espécies. Ele poderia ter colocado uma estrela somente no céu, mas ele colocou trilhares de estrelas. O nosso Deus é exagerado. Quando Jesus multiplica os pães, sobra o quê? 12 cestos de pães. Todo mundo comeu e se fartou. E ainda sobrou 12 cestos de pães. O nosso Deus ele é exagerado. Quando ele ousou salvar nós, ele fez aquilo que em nenhuma mente humana é possível. Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. O nosso Deus, ele é exagerado. Exagerado em demonstrar amor, exagerado em abençoar nossas vidas, exagerado em levantar-se ao nosso favor. A palavra do Senhor nos fala através do profeta que nunca se ouviu nem se viu de um Deus que trabalha por aquele que dele espera. Embora Deus não seja o nosso servo, ele tem prazer em cuidar da gente. A palavra do Senhor nos compara como menina dos olhos dele, ou seja, um ponto sensível, muito carinhoso do Senhor. E eu preciso entender que se o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. E para terminar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se o Senhor é o meu pastor de verdade, essa palavrinha vai ser muito importante na sua vida. Certamente, com certeza, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para sempre, como diz algumas traduções. Vamos voltar ao versículo inicial? Se o Senhor é o meu pastor, eu não vou ter falta de nada. O que você tem falta?